Fala pessoal, Alan Sade por aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E essa aula vai ser um pouco diferente, né? Por alguns aspectos. Primeiro, essa aula vai ser dividida em duas etapas. A primeira etapa é para a gente interpretar esse desenho 2D, para entender tudo que está aqui nessa folha de desenho, observações, detalhamento, né? Como que você pega um desenho, um modelo desse do zero e você consegue, de uma forma fácil, com algumas decisões, algumas decisões preliminares, como você consegue resolver esse modelo de uma forma otimizada e eficiente. E a próxima etapa vai ser para a gente iniciar a modelagem, né? Então, nessa primeira etapa, vamos trabalhar a visualização do desenho, a interpretação do desenho, né, identificar os recursos, ver a complexidade dos detalhes, das cotas, né, onde esses detalhes aqui, ó, que vocês estão vendo, né, o que significa no projeto. E aí, posteriormente, vamos iniciar nossa modelagem 3D. Tá? Mas antes de iniciar essa aula, eu queria falar para vocês que eu tenho um grupo no Telegram, que é o SolidWorks Raiz, e nesse grupo, inclusive, essa aula está sendo gravada depois que eu postei o PDF no grupo para o pessoal tentar, né? Então, o bacana desse grupo que nem sempre, quando eu publico conteúdos, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook, você consegue ver todos os conteúdos, porque infelizmente a gente depende do algoritmo do Facebook, do YouTube, né? Porém, o Telegram não tem isso. Tudo que eu posto lá, você pode ver e pode rever. Então, se você entrar no grupo hoje, por exemplo, você tem acesso a todas as postagens que eu fiz, material teórico, PDF, vídeos, né? Então, é interessante, eu vou deixar aqui na descrição o link para você entrar no nosso grupo do Telegram, onde eu tento fazer uma publicação todos os dias, certo? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula e eu vou começar visualizando e interpretando esse desenho 2D aqui desse projeto. Bom, primeiro, esse projeto é um eixo, né? Foi utilizada a norma ANSI métrica, né? Então, ou seja, todas as unidades estão em milímetros. E agora vamos começar interpretando as vistas, né? Com qual vista a gente está trabalhando e qual detalhe, e o detalhe pertence a qual vista aqui do nosso modelo. Então, vou começar por o desenho aqui do eixo, né? Então, esse eixo aqui, ele está numa vista frontal, né? É fácil de observar, porque a gente está o plano paralelo com a tela do computador. Então a gente está trabalhando com uma vista frontal e eu tenho aqui também uma vista superior. Como que eu sei que é uma vista superior? Bom, repara essa furação do eixo, o início da furação aqui, ó. O início da furação ela está começando aqui. Então foi feito uma vista superior. Repara esse detalhe AA, né? Se tivesse aqui uma pessoa olhando a vista de cima. Então, esse detalhe AA, ele tem que estar em algum lugar do nosso projeto, né? Então, essa seção AA, né? A gente consegue observar o desenho que está uma vista superior. Então, o que é interessante aqui? Por enquanto, identificar as vistas. Esquece cotas. Então, tem uma vista superior e vou pegar aqui com uma caneta verde uma seção BB. O que significa? Ou seja, é uma vista lateral da seção AA. Olha que simples. Bom, eu tenho aqui o desenho com a seção AA e agora tem uma pessoa olhando aqui, por exemplo, né? Então, estou olhando desse plano aqui. Foi feito um corte e é esse detalhe aqui, seção BB, que a gente está vendo aqui. Então, olha que interessante, a gente já sabe que a gente está trabalhando com uma vista frontal, uma vista superior e um detalhe lateral da seção AA, que é o detalhe BB. Simples, né? Vai guardando as informações. Agora, aqui na parte inferior do nosso projeto, eu tenho uma vista lateral ou um plano direito. Como que eu sei? Bom, repara, essa parte aqui, todo esse desenho, é o eixo sendo olhado dessa parte aqui. Então ele começa com um diâmetro menor, diâmetro um pouquinho maior,
né, até esse cone e a parte do diâmetro maior. E a gente consegue ver essa parte do diâmetro, ó, menor, a parte do cone, que é essa parte aqui, e o diâmetro maior. Bom, até aí simples, né? Agora, vamos observar os detalhes em cada vista. Eu vou dar um zoom aqui nessa vista frontal. O que é interessante a gente saber nessa vista frontal? Bom, primeiro, a gente sabe que eu tenho a maioria das cotas para criar o nosso eixo, certo? Imagina aqui que eu tenho uma linha no centro aqui, né? Então eu tenho praticamente, ó, todas as cotas aqui do diâmetro, eu tenho todas as cotas do comprimento, né? Inclusive aqui o comprimento central. Então aqui praticamente eu tenho todas as cotas para a gente iniciar a nossa modelagem, certo? Um outro detalhe dessa vista frontal é o que chama atenção, esse corte aqui que assusta muitas pessoas, né? O que significa esse corte, né? Esse corte dentro do SolidWorks, o nome dele é quebrar vista, ou seja, esse eixo aqui, repara que ele tem um comprimento de 2,10 metros, né? Ou 2.100 milímetros. E para que é feito esse corte? Para a gente conseguir reduzir o nosso modelo e conseguir encaixar ele dessa forma aqui na folha de desenho, né? Então ele está só mostrando que essa parte aqui encaixa nessa outra parte aqui, porém foi feito um corte pré-determinado. Eu que fiz o desenho, então eu que escolhi aonde eu queria cortar, certo? Então não precisa ficar assustado com isso aqui não vai mudar em nada, é só uma questão de representação para dizer que o eixo ele é conectado a essas duas partes. Bom, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é essa vista AA que eu comentei com vocês, que pertence a essa seção aqui. Então, o cara está olhando de cima, né? E aí, agora eu vou passar dessa vista, já identificamos o que precisa ali, certo? Agora eu vou passar dessa vista para essa seção. Bom, uma vez que eu identifiquei as cotas, eu sei já por onde eu vou começar o nosso modelo, que é a próxima etapa que eu vou comentar com vocês, né? Ou seja, onde eu tenho a maioria das cotas aqui, eu já consigo visualizar os recursos que eu vou utilizar e por onde eu vou começar essa modelagem. Já vou comentar com vocês. A gente está na etapa agora de visualizar e identificar as vistas, depois observar os detalhes em cada vista. Então, identificamos essa vista, as cotas, tudo ok nessa vista frontal. Agora vamos entender esse detalhe aqui. Vou continuar com vou pegar esse verde aqui. Bom, esse detalhe aqui, ele é interessante, por quê? Deixa eu apagar aqui. Ele é uma vista superior que pertence à vista frontal. Então, essa vista aqui frontal está em conjunto com essa vista superior, tá? Não tem problema isso aí. Aí, por que foi cotado esse detalhe AA, esse detalhe aqui? Por que tem ele? Repara que eu tenho uma dimensão aqui que é a distância desse furo até essa parede aqui, certo? Então, nada mais nada menos foi feito essa seção para identificar essa cota, para facilitar a visualização, né? E aí, aproveitando essa vista aqui, foi feito um corte que é a seção B, né? O interessante da seção B, vocês vão entender quando começar o projeto, é que foi justamente para mostrar a profundidade desse tipo de furação, certo? Então, por isso que foi feita uma seção B, mostrando aqui o sentido da seta, é o sentido que mostra onde foi feito o corte, onde a pessoa está visualizando. Então, a mesma coisa que eu pegar uma serra, cortar aqui e observar exatamente no meio do furo essa seção aqui. Bom, então identificamos conhecemos esse detalhe, agora vamos partir para a vista lateral. Por que foi feita a vista lateral e inclusive vista lateral com o detalhe C aqui, ó. O detalhe C está aqui, esse detalhe C está aqui, ele está em conjunto com essa vista, ele pertence a essa vista lateral. Bom, bem simples,
Se vocês repararem, deixa eu ver se dá para visualizar aqui, que esse eixo ele tem um corte helicoidal. Como que eu sei que é helicoidal? Bom, repara, ó, aqui ele começa reto e ele vem criando um ângulo para cá. Até que chega no momento, ó, que ele inicia e acaba a 90 graus aqui. Né? Ó, repara que essa reta aqui, na verdade, reta entre aspas, não está reta. Ela está inclinada aqui. É uma reta mais inclinada. Né? Então é fácil da gente observar que é um sketch, é um recurso helicoidal. Então, voltando aqui, repara que ele tem esse detalhe aqui no eixo. Ele tem esse detalhe. Então, foi feita essa vista lateral justamente para facilitar. E aí, aqui nessa vista lateral tem todas as dimensões, todas as cotas necessárias para a gente conseguir desenhar esse entalhe aqui. Certo? Então, agora, uma vez que a gente identificou as vistas, identificou os detalhes de cada vista, olha como está muito mais fácil agora o nosso problema, certo? Repara que antes a gente não sabia de nada. Só um monte de detalhe aqui que assusta, um monte de coisa só para confundir. Né? Mas uma vez que a gente identificou isso tudo, entendeu, a gente interpretou. Então, olha como fica muito mais fácil. Agora, qual é o próximo passo? Bom, vamos ver o que está escrito aqui. Né? Essas notas que estão aqui, o que pertence a cada coisa. Isso ainda é a parte de interpretar o desenho. Depois a gente vai passar para a etapa da fabricação e a etapa do recurso. Né? Então aqui, ainda na parte de interpretar o desenho, vamos observar essa aqui primeiro. Nota: duas curvas helicoidais, 1/4 da revolução em 2.100 milímetros do comprimento. Alan, não entendi nada do que está escrito aí. Eu não vou saber fazer esse projeto. O que está escrito? Eu não consegui entender. Como assim? Bom, vamos por etapa. Aqui primeiro. Para aqui. Duas curvas helicoidais. Bom, sabemos que a gente tem, por exemplo, uma curva que é reta. Imagina uma mola. Certo? E helicoidal, a curva é assim, ó. Ela é em ângulo. Então, imagina uma engrenagem de dente reto, eu tenho ela reta, e o helicoidal é que você tem uma curva. Né? Então, nesse caso aqui, é o que eu falei com vocês. Ó, eu vou desenhar aqui para ver se fica fácil da gente entender. Começa aqui e ele vem fazendo isso aqui. Ó. É um corte nesse sentido do nosso eixo. Certo? Então, aqui eu tenho o eixo. A curva começa aqui e vem fazendo assim, aqui dentro do eixo. E por que duas? Bom, porque é uma desse lado e uma, aqui é o outro lado do eixo, né? E uma do outro lado, do lado oposto ali no caso. Começou aqui, a outra faz assim, aqui desse lado do eixo. Então, por isso que são duas curvas helicoidais. Agora, 1/4, cadê aqui? 1/4 da revolução. Simples. Aqui eu tenho o meu diâmetro. Né? Se fosse... o que é meio da revolução? Meio da revolução é pegar exatamente aqui no centro. Só que eu quero 1/4, então vou dividir em 4 quadrantes aqui. Eu quero 1/4 da revolução, eu quero apenas uma parte da minha revolução. Aqui e a outra parte aqui, por exemplo. Então, é 1/4 da revolução, ou seja, quando entrar na parte do recurso que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter a opção de escolher uma revolução ou 0,25 da revolução. Então, é 0,25 né, da revolução, porque é 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. Certo? Então, com isso, vai ficar muito mais claro quando a gente começar a modelar e a gente vai utilizar essas informações aqui. Mas o importante é a gente interpretar. Então, 1/4 da revolução significa isso e em 2,100 milímetros do comprimento. Ou seja, no comprimento todo aqui né, da nossa peça. Certo? Então, a primeira etapa foi interpretada, que é essa nota aqui. Essa nota está ok. Agora, vamos para
a outra etapa, que é essa parte da furação. Repara que ele está puxando a seta para o furo e trouxe uma nota aqui para a gente conseguir interpretar o que está escrito aqui. Então vamos lá. Vou pegar um roxo aqui. 66 furos. Então a gente sabe que vai ter que utilizar 66 furos espaçados igualmente na curva helicoidal, né? Então repara. O centro desse e o centro desse tem que ser igual ao centro desse para esse. Isso significa espaçados igualmente, né? E 60 furos. Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e assim sucessivamente ao longo desses 2,10 metros ou 2.100 milímetros, certo? Então, essa primeira aqui, vou dar um checkzinho aqui, tá ok? O que significa isso aqui? M8 por 1,25, uma setinha para baixo, 20 milímetros. Bom, isso aqui é, a nossa furação ela é tamanho de 8 milímetros, ou seja, eu vou utilizar uma broca de 8 milímetros, por 1,25 é o passo da rosca, né? Olha que interessante. Então eu sei que é um furo com rosca. E essa seta aqui nos diz a profundidade do furo, 20 milímetros, com rosca, certo? Então, aqui não tem muito mistério. Como os 66 furos são espaçados igualmente, eles são iguais, então isso aqui é válido para os 66 furos. Profundidade da broca, 30 milímetros a partir do diâmetro de 155. Alan, o que isso significa? Vamos reparar aqui de novo no nosso projeto, né? Olha essa vista aqui, ó. Seção BB. Por isso que foi feito esse corte para esse detalhe do furo, né? Olha só, vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se consigo chegar para o lado. Pronto. O que significa 20 milímetros e 30 milímetros do diâmetro? Bom, eu tenho aqui o diâmetro passando, né? Ficou horrível, mas é mais ou menos assim. Então, 20 milímetros aqui, ele está pegando aqui, e 30 milímetros está pegando nesse final aqui, né? Então, é 20 milímetros a partir, medindo daqui. Então, é daqui até essa parte. Daqui até a outra parte. Uma parte roscada e a outra não. Olha que simples ficou agora, né? Então, a gente sabe também que isso aqui é válido. Bem simples, né? Ah, faltou os 20 milímetros. É 30 e 20 milímetros a partir dos 155 milímetros. Agora, a última etapa é furos no centro da face superior helicoidal, face número 1. Também não sei o que é isso. Vamos lá. Furo no centro da face superior helicoidal, face número 1. Bom, para colocar entre parênteses e especificar face número 1, em algum lugar tem que ter essa numeração demonstrando qual é a face, né? Então, olha só. Aqui, no detalhe C, repara que eu tenho uma numeração 1 e a face da curva helicoidal. Então, por que no centro? O nosso furo ele tem que estar no centro dessa linha aqui. E isso vai ser... Essa informação para mim é a mais importante, porque vocês vão ver uma sacada na hora que estiver projetando. Isso é muito importante na hora do projeto, né? Na hora que a gente for traçar a curva helicoidal, né? A gente tem que definir ela de tal forma que quando criar a nossa curva, o furo fique exatamente aqui no centro dessa face. Bom, pessoal, uma vez que a gente leu o desenho, interpretou o desenho, né? Eu não detalhei muito para não ficar muito maçante também essa parte do detalhamento, mas sim é só uma visão para vocês ampliarem e criarem uma visão crítica de quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês. Querendo ou não, uma interpretação dessa, eu perdi aqui mais ou menos uns 15 minutos falando dela, mas agora eu vou com muita mais segurança trabalhar a nossa modelagem, porque agora eu conheço o que eu estou trabalhando, né? Repara, primeiro, o que a maioria das pessoas costumam fazer, né? Pega um projeto desse, abre o SolidWorks
e começa a modelar. Aí fica perdido, começa aqui, aí depois ela vai entender onde está o corte, onde está o detalhe. E isso não é boas práticas, não são boas práticas de engenharia, não são boas práticas de modelagem 3D, certo? Agora, a última etapa que eu vou comentar com vocês, na verdade é a terceira etapa da nossa metodologia, que é a segunda etapa da nossa metodologia é o processo de fabricação. Bom, como é um eixo especial, né, para uma máquina especial, então processo de torno, é um aço SAI 1045, então vai ser um processo de usinar de torno, né? Vai usar o torno para usinar o eixo. Depois vai utilizar uma fresa com cabeçote divisor para fazer esse rasgo helicoidal aqui, tá? É a mesma coisa para a furação. Então, quem não sabe o que é cabeçote divisor, depois dá uma pesquisada no Google, né? É uma castanha com uma furação, onde você consegue, através de um cálculo, para helicoidal também tem esse cálculo, você consegue especificar exatamente esse caminho. Então, é claro, se você for fabricar esse eixo, se você for projetar e fabricar, é importante você entrar em contato com a empresa, discutir o projeto com eles para achar qual é a melhor solução, né, para vocês estarem trabalhando e você adequar o projeto, para você não entrar naquele grande erro também que muitos projetistas cometem, que é o retrabalho de projeto. Aí você perde 1, 2 semanas. Então, sempre recomendo, fez o projeto, cota a empresa que você vai trabalhar para fabricação, manda o projeto, discute as questões da tolerância. Cada empresa tem um critério de tolerância, depende da máquina, depende do processo de usinagem. Então, foca nisso, porque isso são decisões preliminares que vão facilitar aí o seu projeto. E isso que diferencia o profissional, o projetista, do cara aventureiro que só está ali fazendo projeto, sempre trabalhando na corda bamba, tá? E agora a terceira etapa, uma vez que a gente viu a fabricação, já sabe que tem que criar uma comunicação ali com a fábrica, com a empresa que vai fabricar, para conhecer os processos de usinagem mais adequados e tudo. Vamos trabalhar com qual recurso vamos trabalhar? Bom, os recursos eu sei que eu vou ter que utilizar um esboço para trabalhar o ressalto por base extrudado. Desculpa, ressalto por base revolucionado. Então vou colocar aqui, ressalto por base revolucionado. Sei também que eu vou trabalhar com furação. Então eu tenho duas formas de fazer furo, assistente de furação ou corte extrudado, mas a gente vai usar o assistente de furação, né? Mas o que a gente vai trabalhar? Como está trabalhando com um corte helicoidal, então vou trabalhar com um esboço, vou botar assim, EB esboço helicoidal, de H, né? Trabalhar com esboço helicoidal e esboço em si, né? Aí recurso de converter entidade, aparar entidade. Basicamente, são essas ferramentas que vamos trabalhar aqui no nosso modelo. Certo, pessoal? Então agora vamos para a tela do SolidWorks. É a área de trabalho inicial do SolidWorks, né? A parte de modelagem. Só voltando aqui, eu esqueci de comentar também. Para fazer esse corte, a gente vai usar o corte por varredura, né? Que vocês vão entender qual é o conceito. Então, olha que vocês vão aprender a trabalhar com revolução, com assistente de furação, esboço helicoidal, o esboço em si, que são vários macetinhos que a gente vai ver aqui, e o corte por revolução. Corte varrido, desculpa. Aqui é corte varrido, né? Então agora, voltando para a tela do nosso SolidWorks, modelagem, como eu falei com vocês, deixa eu apagar aqui, vamos iniciar com a nossa vista frontal. Vista frontal.
certo? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vou desenhar essa linha de centro, essa linha de centro, certo? Como a nossa peça é simétrica, eu já vou separar dessa forma e vou começar a trabalhar esse esboço aqui, ó. Vou fazer todo esse esboço aqui e aí depois a gente vai utilizar o recurso. Então vamos lá. Primeira coisa, vista frontal, plano frontal. Plano frontal. Como vamos trabalhar com a ferramenta ressalto por base revolucionada, a forma otimizada de a gente utilizar esse recurso é clico no plano, ressalto por base revolucionada, e aí, olha o que aconteceu, ele habilitou o nosso sketch. Sim, essa é a forma otimizada de você trabalhar um recurso aqui dentro do SolidWorks. Então, plano, ressalto por base revolucionado, e aí ele já identifica, já abre o esboço dentro do plano, certo? Agora eu vou desenhar aquelas duas linhas. Como que a gente faz para desenhar aquelas duas linhas? Bom, eu tenho a opção de esboço, linha, eu seleciono o tipo de linha, mas eu vou apertar a tecla S, que é um atalho, né? Eu venho aqui em linha, eu quero a linha de referência. Então, primeiro, vou criar uma linha aqui no centro, depois uma linha para a lateral. Agora, olha que interessante, essa linha da lateral, como eu não sei a dimensão ainda que eu vou utilizar, eu vou definir ela aqui, ó, no canto esquerdo, propriedades de linha, comprimento infinito. Pronto. Ela não tem um comprimento definido agora. Tanto para a esquerda quanto para a direita ela vai para o infinito. E agora eu vou apertar S de novo. Linha, agora é um esboço fechado, ou seja, esse esboço pontilhado aqui, ele é apenas para referência. Para você criar um ressalto base revolucionado, para você criar um eixo de referência. Quando você estiver na montagem, você pode criar linhas de referência para posicionar, por exemplo, um centro de um rolamento, um centro de um mancal, um centro de um eixo. Então, para isso que serve esse esboço aberto. E agora eu vou começar a desenhar esse esboço aqui. Então, é um para cima, para cá, para cima. Então, vamos lá. Partindo do centro, para cima, um pouco para o lado, um pouco para cima, um pouco para o lado, um pouco para cima. Isso. Agora, inclinado. Antes de fazer isso aqui, eu lembrei de uma coisa também. Bom, então, recapitulando, voltando aqui até a linha infinito, né? Por que eu voltei? Repara, uma outra forma de a gente otimizar esse desenho aqui é esboço, espelhar entidades dinamicamente. Então, vocês clicam, sai, seleciona essa linha de centro e espelhar entidades dinamicamente. Agora sim, esboço, vou pegar a linha fechada e vou começar a desenhar o que a gente estava desenhando. Então aqui, vamos para cá. Apenas estou desenhando sem me preocupar com a medida. Pronto. Definimos aqui, né? Esse, eu vou definir, aperta Ctrl, essas duas linhas, solta, colinear, certo? E também, se quiser definir, aperta Ctrl nas duas, sempre nessa horizontal. Pronto. Uma vez que a gente fez isso, eu também posso criar uma outra relação, esse ponto, seguro Ctrl, nesse ponto, solto sempre na vertical, criei essa relação. Agora vamos definir as dimensões. Primeiro eu vou definir os comprimentos, depois eu defino o diâmetro. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó, 155. Então vou apertar S. E repara que esse recurso espelhar entidade dinamicamente, eu altero do lado esquerdo, do lado direito ele altera automaticamente. Então, ó, aqui 155. Agora 130. Repara que do lado esquerdo também está alterando. 130. Agora aqui, ó, 125. Então, desse ponto para esse ponto reto,
125. E agora, desse ponto, aperta S, dimensão desse ponto para esse ponto, 2.100 milímetros. Pronto. Agora vamos definir, vamos só organizar as cotas aqui, ó, sempre o maior para cima, para ficar organizadinho, né? Pronto. Dessa forma aqui. Agora vamos atribuir o diâmetro. O primeiro diâmetro ali é de, então zoom aqui, 50 milímetros. Então vamos lá. Clico nesse ponto, clico nessa linha de centro, arrasto o mouse para baixo para ele referenciar o diâmetro. Se eu colocar aqui em cima da linha exata, ele vai definir o raio. Eu quero o diâmetro, é só arrastar o mouse para baixo para a linha que ele vira diâmetro. Então, 55. O próximo é esse ponto do centro. É de 60. Então, diâmetro de 60. O próximo ponto é um diâmetro de 70 milímetros. E, por último, o próximo aqui é um diâmetro de... Onde que está esse diâmetro? Está aqui. Ó. Então, está nessa vista aqui. Raio 77,5. Então, 77,5 vezes 2. E agora, o único que faltou foi esse diâmetro aqui, que é de 125 milímetros. Eu esqueci de colocar lá na cota. Mas pronto. Basicamente, desenhamos o nosso eixo. Aqui, vamos organizar as dimensões. Então, 155, 125, 70, 60 e 55. Olha como está organizado o nosso esboço, né? Uma vez que a gente fez isso, deixa eu só anotar aqui para vocês pegarem. Deixa eu apagar aqui, ó. Esse diâmetro aqui, esse diâmetro é de 125, certo? Então agora, uma vez que a gente fez isso, olha que interessante o porquê que a gente selecionou a ferramenta de ressalto base revolucionado antes. Eu vou sair do meu esboço. Ao sair do esboço, olha o que vai acontecer. Pode dar um OK? Eu preciso eixo de revolução. Olha o que aconteceu. Eu não precisei criar aquele processo de entrar em recurso, selecionar o recurso e selecionar o sketch para abrir o recurso. Né? Automaticamente, uma vez que você sai do esboço, ele já entra no seu recurso. Isso facilita muito o seu dia a dia de projeto. Então você vem aqui, ó, eixo de revolução, e eu quero essa linha aqui. Ó, simples. Dou um OK. Pronto. Criou o nosso eixo. Vou botar na vista frontal. Parte 1 do eixo está criada. Não vou me preocupar agora com o adoçamento aqui. Né? Eu sei que deveria ter feito, mas vamos deixar sem. Certo? Agora, uma vez que definimos esse projeto aqui, essa parte da vista frontal, eu vou dar um checkzinho aqui, essa parte foi feita, vamos para esse detalhe aqui, certo? Então a ordem é fazer o ressalto, depois fazer esse detalhe aqui e depois a furação com a helicoidal, certo? Então agora vamos para focar nesse detalhe aqui. Como esse detalhe é feito nessa lateral aqui, voltando aqui no nosso esboço, eu vou pegar uma vista esquerda ou direita, tanto faz, o eixo é simétrico. Então como que eu faço agora para entrar nesse plano aqui, nessa face? Duas formas, né? A primeira forma é eu selecionar a linha e clicar na face,
ele entra no esboço, ou eu vou sair do esboço. Botão direito nela e esboço. Ele também abre o esboço. Ah, Alan, como que eu sei que eu estou no esboço? Repara, eu estou com o meu eixo de coordenadas e aqui em cima no canto superior direito eu tenho sair do esboço ou cancelar o esboço. Agora eu vou apertar um espaço para orientar a vista e eu quero uma vista esquerda. Então como que eu faço? Como que eu faço agora para entrar nesse plano aqui, nessa face? Duas formas, né? A primeira forma é eu selecionar a linha e clicar na face, ele entra no esboço, ou eu vou sair do esboço. Botão direito nela e esboço. Ele também abre o esboço. Ah, Alan, como que eu sei que eu estou no esboço? Repara, eu estou com o meu eixo de coordenadas e aqui em cima no canto superior direito eu tenho sair do esboço ou cancelar o esboço. Agora eu vou apertar um espaço para orientar a vista e eu quero uma vista esquerda. Uma vez que eu fiz isso, eu vou apertar a tecla S e vou novamente criar nossos eixos de referência. Então, criando o eixo de referência. Alan, sempre é bom? Eu recomendo, sempre gosto quando eu pego uma peça assim, eu sempre gosto de criar referência porque tudo parte dela, certo? Então agora novamente vamos com aquele conceito de desenhar esse esboço aqui, ó. Esse e esse, certo? Mas antes, esse esboço ele vai receber um corte para lá, né? Então eu preciso desenhar um círculo aqui também. Como que a gente faz para resgatar esse esboço aqui? Bem simples, uma vez que eu estou trabalhando nessa face aqui, eu clico nela e converter, ó, esboço, converter entidades. Olha o que aconteceu. Ele transformou a linha em sketch, né? Então agora sim eu posso desenhar aquele esboço que vocês viram. Aperta a tecla S, linha. Agora eu vou partir daqui, por exemplo. Desenhar uma linha reta. Como eu sei que está reta, Alan? Repara aqui o ícone em amarelo, uma linha preta na vertical. Isso nos diz que ele está perpendicular aqui com a horizontal. Então, vou criar uma linha aqui, uma outra aqui, um pequeno aqui e a outra até a linha. Pronto. Agora vamos atribuir as cotas. Primeira linha, 9, que é essa aqui. Então, 9 milímetros, tecla S. Essa linha tem 9. Agora, a distância dessa linha até o centro é de 12 milímetros, né? Ó, desse ponto até o centro, 12 milímetros. Então, a gente desenha agora esboço. Ó, essa linha até aqui, 12 milímetros. Aperto um Enter. Esse rebaixo aqui tem 3 milímetros. Então, 3 milímetros. E agora, a única coisa que faltou é... Deixa eu apagar um pouco aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó, o que é esses 20 milímetros aqui? Faltou só ele. É desse ponto até esse ponto. Simples. Então é S, esboço ou dimensão inteligente, esse ponto até esse ponto, 20 milímetros. Pronto. Olha que interessante. Repara que nosso esboço ficou todo preto. O que isso quer dizer? Que ele está totalmente definido. Eu posso alterar qualquer coisa no modelo que ele vai sempre continuar com essas dimensões. Por quê? A gente definiu ele com dimensão inteligente, que é um tipo de relação que a gente cria para o nosso esboço. Certo? Então agora eu posso aqui, esboço, aparar a entidade, eu vou cortar o que não interessa, que é essa linha aqui. Pronto. Agora repara que eu fiquei só com esse esboço. E agora eu preciso que vocês tenham muita atenção nessa parte. Vamos voltar no desenho. Pensa comigo a seguinte situação.
Aqui na nota que ele fez, furos no centro da face superior helicoidal, face número 1. Tá aqui. Face número 1. Bom, então eu preciso de alguma forma ter o furo no centro dessa face. Pensa comigo qual é a melhor forma da gente conseguir definir o nosso esboço para que ele fique no centro dessa face. Porque todo furo, ó, aqui ó, o furo ele tem que passar e ir acompanhando. Ó, eu estou fazendo a curva aqui, ele tem que sempre ficar no centro. Sempre no centro. E o centro, ele é o ponto médio dessa face, que é o ponto médio dessa linha aqui. Pegaram? Conseguiram entender? Então, recapitulando. Ó, novamente. Furos no centro da face superior helicoidal, número 1. Então, eu tenho essa face aqui, número 1. Eu preciso fazer um furo no centro dela. Para fazer um furo no centro dela, eu preciso referenciar esse centro dela aqui, né, para quando eu criar a minha hélice, a minha curva, ela ser referenciada dessa forma. Né? Então, como que a gente faz isso aqui no nosso desenho? Bem simples. Aperta a tecla S, linha de centro, vou partir do centro e vou procurar agora onde está o centro dessa linha, está aqui. Pronto. Só isso. Agora, eu sei que meu esboço helicoidal ele tem que partir desse centro aqui para o resto do corpo do eixo. Não faz sentido ele começar daqui. Por quê? Porque os furos não vão ficar no centro do corte. Certo? Se o corte está aqui e eu faço um furo nessa posição, ele vai ficar deslocado para a direita. Então eu preciso criar um ponto no centro para que meu esboço helicoidal parta desse centro aqui. Certo? Então, uma vez que a gente fez isso, posso sair do meu esboço. Ué, mas você não vai criar a hélice, não? Não, agora não. Deixa o esboço quietinho aí. Agora, o que a gente vai fazer? Recurso, curvas. Preciso criar uma hélice agora. Preciso criar um esboço helicoidal. Então, é curvas e hélice e espiral. Né? Então, recurso, curvas, hélice e espiral. Uma vez que você fez isso, você precisa selecionar um plano onde você vai querer criar o seu esboço. Então, novamente, é nesse plano aqui que a gente está trabalhando. E agora, aperta a tecla S, círculo, e eu vou criar, conectando aqui, ó, nesse ponto. Então, o nosso círculo, ele partiu nessa face, conectando aqui. Uma vez que a gente definiu isso, quando eu sair do esboço, ele automaticamente vai habilitar o recurso de hélice espiral. Sair do esboço, repara que ele automaticamente habilitou o recurso. Agora, olha só, hein? Primeira coisa, definido por altura e revolução. Ou seja, o que é altura e revolução? A gente não tem informação aqui do comprimento e da 1/4 da revolução? Então, o que a gente precisa? A altura que ele chama ali é o comprimento. Então, ó, altura e revolução, altura de 2100, revolução não é 1/4, ou seja, 0,25. Simples. Né? Agora está para esse lado, eu quero inverter o lado. Então, eu clico aqui em inverter o lado. Pronto. Tá vendo? Ele fez de uma ponta até a outra. Só que aí que está o detalhe. Opa. Beleza. Feito isso, eu vou dar um OK. Mas agora, olha o detalhe. Eu não quero que esse ponto parta daqui. Como que você faz para trabalhar essa curva e fazendo ela partir desse ponto aqui? Porque essa curva que a gente criou, ela vai ser o caminho desse corte aqui. Entendeu? Então, esse ponto precisa partir daqui, porque ela consiga fazer a revolução no nosso eixo. Então, vamos ver. Eu venho aqui nesse olho, dou um clique e habilita essa opção aqui, ó,
exibir nomes de dimensão. Pronto, agora eu vou dar 2 cliques na linha helicoidal, ele apareceu o ângulo, né? O que eu preciso fazer? Eu vou abrir esse esboço aqui de novo, para mostrar para vocês. Então, como que eu faço para abrir o esboço? Eu clico com o botão direito nele, editar esboço. Eu tenho que definir esse ângulo aqui, 1,7 milímetros. Ele vai dar esse erro aqui porque já está totalmente definido. Então a gente pode tornar a dimensão acionada, né? Ou deixar a dimensão como acionada, ou tornar a dimensão acionada. Dou um OK, ele só vai mostrar a dimensão aqui só apenas para visualização. Então é 1,7, certo? Beleza, guarda essa informação. Esse ângulo aqui é 1,7. Vou sair do meu esboço e vou clicar agora aqui no esboço da minha hélice. Repara, ele está marcando 225. Eu dou 2 cliques aqui e a gente vai definir 225 graus mais... Não, aí aqui é 90 mais 1,7. Vamos ver se ele foi lá para aquele ponto. Dou um OK. OK, dimensão. Agora eu preciso reconstruir o modelo e vou reconstruir. Opa, ele não foi para aquele ponto. Deixa eu ver. 180. Então, voltando aqui, dou 2 cliques. O que eu preciso é 180 mais 1,7. Se 90 ele parou aqui, 180 ele vai parar aqui. Mais 1,7 ele para no ponto que a gente quer. Dou um OK. Confirmo aqui e aperto Ctrl Q. É um outro tipo de você clicar nesse reconstruir aqui. Ou Ctrl B. Então Ctrl Q. E pronto. Olha o que aconteceu agora. Eu vou colocar a nossa vista esquerda. Olha de onde que ele está partindo agora. Ele está partindo desse ponto aqui. Certo? Então você entendeu qual foi a sacada? Primeiro você criou a hélice, o helicoidal, e ela parou aqui, Opa. E ela parou aqui, ela estava aqui no começo, né? Deixa eu fazer uma forma mais didática para vocês entenderem. Porque esse é o pulo do gato, Então aqui, a gente fez ela primeiro, ela estava aqui, né? Estava partindo para cá. Como eu botei 90 mais 1,7, o que ela fez? Ela veio... Ela estava com 225, né? Ela estava por aqui, mais ou menos. Então ela veio para cá. Ficou com 90 graus, mais 1,7, ficou aqui. Então não é 90, é 180, que ela vem para cá, mais 1,7, e aí ela fica no centro. Certo? Uma vez que a gente fez isso, agora basta eu recurso, corte por varredura, selecionar o perfil. Eu quero esse perfil e o caminho de corte. Eu quero esse caminho de corte. Posso dar um OK e repara que agora sim ele fez o corte no nosso eixo helicoidal. Certo? Beleza. Agora, o que falta a gente fazer? Repara, essa vista aqui, no desenho, é essa vista aqui que vocês estão vendo. É esse detalhe aqui que vocês estão vendo. Uma vez que a gente fez isso, agora a gente precisa trabalhar com o assistente de furação. Então, vamos trabalhar com o assistente de furação. Olha que sacada, hein? Então, você entendeu essa parte da hélice agora. Vai vir mais uma sacada aqui no assistente de furação. No nosso desenho, a seção BB, ele está mostrando esses 20 milímetros aqui, correto? Então, de alguma forma, eu preciso criar um ponto a 20 milímetros, certo? Para eu iniciar meu assistente de furação. E aí, ele trabalhar todos os furos. Como que eu faço para criar esse ponto? O recurso hélice, para eu conseguir converter ele
Repara. Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Ó, não dá. O recurso hélice, para eu conseguir converter a entidade dele, eu preciso trabalhar no esboço 3D. Ah, Alan, o que é esboço 3D? Bom, o que a gente fez até agora é no esboço 2D, ou seja, eu estou trabalhando no plano XY, eu tenho que selecionar um plano para trabalhar com plano frontal, plano direito, plano superior, só que é tudo em duas dimensões. Agora aqui em esboço 3D, eu trabalho nas três direções, X, Y, Z, ou seja, eu estou livre no espaço para trabalhar, né? Eu estou livre no espaço para trabalhar. Então, como que a gente faz isso? Clico na linha e converter entidade. Agora ele converteu, viu? Então agora eu vou colocar uma vista superior. Opa, pode ser aqui. Eu vou arrastar ele aqui, ó. E por quê? Ele não vai sair da linha, porque ele está coincidente na linha, na hélice, né? Então eu vou arrastar ele aqui, só vou colocar uma vista aqui. Essa vista frontal, que fica mais fácil para a gente definir a distância. Então, ó, tecla S, esse ponto dessa face, eu tenho 20 milímetros. Pronto, a mesma coisa é válida para o outro lado. Então aqui, novamente, eu vou arrastar essa linha, vou virar, né? E agora, tecla S, dimensão, esse ponto, 20 milímetros. Pronto. Agora eu posso sair do meu esboço e agora eu vou trabalhar o furo. Vou colocar essa vista superior aqui mesmo. Repara, agora todo furo que eu trabalhar ele vai estar no centro conforme a premissa do projeto. Ele vai estar no centro dessa aresta aqui, né? Então agora como que eu faço para trabalhar a furação? Recurso, assistente de furação. Aí aqui ele vai aparecer diversos tipos de furo, né? Mas o que a gente vai utilizar para esse modelo é esse furo aqui, tarraxa reta, certo? Norma, como eu falei com vocês, ANSI métrica, furo roscado, né? Tamanho do furo, conforme o projeto, M8, passo 1.25. Agora, presta atenção, vou até me ajeitar aqui na cadeira. Presta atenção nisso aqui. Profundidade do furo, como que a gente vai definir essa profundidade. Então aqui, condições finais, é um furo cego. Qual é essa profundidade aqui da furação? É 30 milímetros, não é 30 milímetros que a gente viu aqui? Ó, 30 milímetros, que é o furo total, né? Só que olha essa observação, profundidade da broca, 30 milímetros a partir do diâmetro 1.55. Ou seja, olha que sacada, hein? Se é a partir desse diâmetro aqui, então, como eu estou fazendo o furo nessa face aqui, eu tenho que descontar 9 milímetros. Porque o furo não vai ser feito a partir, literalmente, desse diâmetro, né? Mas vai ser a partir do diâmetro menos 9 milímetros, que é para essa face aqui para baixo, né? Ou seja, então aqui é 30 menos 9, 21. E aqui 20 menos 9, 11. Pronto. Uma vez que a gente fez isso, agora eu posso ir em posicionamento, esboço 3D, seleciono esse ponto aqui. Repara uma coisa, ele não vai deixar criar, porque o meu ponto não está vinculado nessa superfície, eu estou com o esboço 3D. Como que eu faço para vincular, então? Repara que eu cliquei ali e não deu, né? Então aperto ESC novamente. Agora eu arrasto aqui, ó. Eu apago essa relação de coincidente e eu vou criar a relação, ó. Arrasto o ponto. Repara que o ponto está no espaço, não tem como fazer aquele furo aqui com o ponto no espaço, né?
Então, eu seleciono o ponto, seleciono essa linha, solto o Ctrl, com o Ctrl pressionado, né? Coincidente. Né? Agora, novamente, eu vou selecionar o ponto, seguro o Ctrl, clico na face, agora eu vou definir como na superfície. Né? Agora é só apagar essa relação coincidente e pronto. Criei o nosso furo. Né? Uma vez que a gente sabe que a gente usou o ponto no esboço 3D e ele ficou solto no espaço, a gente precisa vincular ele com superfície ali. Então a gente criou o ponto na superfície para ele não ficar solto no espaço. Certo? Uma vez que a gente fez um furo, vou dar o OK. Né? Então agora ele fez a nossa furação. Né? Ó, repara que tem um rebaixo ali para a rosca, a marca da broca. Agora a gente precisa fazer 66 furos espaçados igualmente. Então como que a gente faz isso? Recurso, padrão, acionado por curva. Então não é padrão linear, não é padrão circular, e sim padrão acionado por curva. Bem simples. Direção. Preciso selecionar uma curva, então eu quero essa. Ele vai seguir essa curva. 66 furos espaçados igualmente. Agora, furo já está aqui. A única coisa que eu preciso definir é tangente à curva. Seleciono essa face e pronto. O que isso nos diz? Nos diz que todo furo vai estar perpendicular com a face. Eu posso ir aqui no final, ele vai estar perpendicular com essa face. Certo? Então agora eu posso dar um OK. Criou 66 furos. Agora, por último, o que a gente precisa fazer? Repara aqui no nosso desenho que ele fala duas curvas helicoidais. Como fazer essas duas curvas helicoidais? Bem simples, né? Ó, recurso, padrão circular. Mas antes de entrar no padrão circular, eu vou sair dele e vou selecionar o que eu quero. Bom, eu quero essa hélice, eu quero o esboço, né? O corte por varredura, o sketch, quero o furo e quero esse padrão curvo aqui. Agora sim, uma vez que eu selecionei, eu posso aqui em padrão, padrão circular, definir. Então agora eu posso definir, ó, direção. Aqui eu vou selecionar esse círculo aqui, espaçado igualmente, 360 graus, duas curvas. Então são essas duas aqui, né, que ele está fazendo. Agora eu posso dar um OK, pronto. Agora o nosso eixo está pronto. É uma modelagem de intermediário para avançado, né? Eu posso aqui definir uma cor para ele, só para a gente finalizar. Ah, calma aí, faltou o material. Então, bem simples, ó. Material, editar material, é um aço SAI 1045. Então, aqui na tabela de materiais, eu venho em aço e vou procurar. Ó, aço pode ser esse aqui, ó, trefilado, AISI 1045. Aplicar, OK, e pronto. Aqui está o nosso eixo de modelagem intermediária para avançado por conta dos recursos e das sacadas que são utilizadas. Certo, pessoal? Ficamos por aqui para essa aula. Espero que vocês tenham curtido, aprendido bastante, porque tem bastante novidade nessa aula. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem no Instagram, deixar uns comentários. Deixe seu comentário, seu feedback sobre essa aula, porque é muito importante. Até a próxima!